Fala Makers, professor Pedro aqui, vamos para mais um vídeo da nossa série Programação com Arduino utilizando o Tinkercad e vamos para o nosso quinto projeto, o projeto 05. Nesse projeto nós vamos controlando a luminosidade de um LED. Nesse projeto a gente não quer simplesmente ligar ou desligar o LED, a gente quer controlar a intensidade que ele vai ligar e desligar, tá? Esse é um projeto tranquilo em termos de circuito. A gente vai montar um circuito para controlar apenas um LED. A gente já fez isso em outros projetos. Nós vamos precisar de uma placa de testes, um Arduino Uno, um LED. Eu já vou conectando o LED aqui na placa, tá? A gente já viu muito bem como fazer isso. E um resistor que eu vou colocar aqui na mesma linha do ânodo, tá? Conectado aqui no ânodo. Eu vou diminuir a resistência, vou colocar uma resistência em ohms de 330, só para a gente visualizar melhor a diferença de intensidade, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente montar o nosso circuito. É um circuito bem tranquilo. Nós vamos ligar aqui, ó, o pino 12 no LED, vou colocar aqui o jumper vermelho. E aqui o GND vem para cá, o nosso terra no outro pino do LED. A gente já fez isso algumas vezes, mas vamos revisar esse circuito. Sempre antes de começar a programação, antes de começar a testar um circuito, a gente revisa, tá? Então vamos lá. O que é que eu quero? Quero controlar a luminosidade de um LED. Então eu vou conectar o LED em um dos pinos do Arduino. Já vi um erro aqui por sinal, tá? Para fazer isso, eu vou ter que utilizar as portas PWM. Então não pode ser, vou até dar um Ctrl Z para vocês visualizarem qual o problema. Não pode ser o pino 12, porque o pino 12 não tem esse tio antes. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Só PWMs que tem esse tio antes. Então a gente só pode utilizar para controlar a intensidade do LED o 11, 10, 9, 6, 5, 3. Tá? Então já vou começar de cara tirando ele daqui do 12 e colocando ele no 11. Esse aqui eu vou colocar vermelho. Pronto. Então vamos lá. A gente quer controlar a intensidade. Tem que ser um pino PWM. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre PWM. Mas a gente vai conectar aqui no pino 11 do Arduino. Vem aqui para essa coluna da nossa placa de teste. Está conectado com esse terminal 1 do resistor. O outro terminal do resistor está conectado no ânodo, que é o pino maior do nosso LED. O pino menor do LED vai estar conectado ao GND. Então a corrente vem, passa pelo resistor, é reduzida, passa pelo LED, começando no ânodo, então vai acender o LED e volta para o GND, tá? Então nosso circuito está ok. Vamos entender um pouquinho o que é que a gente vai fazer. Agora eu não quero simplesmente ligar e desligar o LED. Eu quero controlar a intensidade. Para isso eu vou utilizar uma porta digital. Mas aí você deve estar se perguntando, mas professor, o senhor falou e falei de fato que os porta digital só trabalham em dois estados, alto ou baixo, ou ligado ou desligado. Como é que controla a intensidade? Porque de forma até intuitiva a gente já pensa, se eu vou estar trabalhando como ligado e desligado, se eu quisesse em 5 volts e 0, se eu quisesse controlar a intensidade, se eu quisesse metade da luminosidade, eu tenho que fornecer 2.5 volts. Mas as portas digitais não fazem isso, só fornecem ou 0 ou 5. E como é que eu faço isso? Para isso a gente usa portas PWM, tá? Esse termo PWM é pulso com modulação, ou seja, você vai pulsar aquela porta. Você não vai simplesmente ligar 5 volts e deixar constante. Você vai pulsar, ou seja, você liga 5 volts, espera um pouquinho, desliga, liga, desliga. E esse intervalo de tempo entre liga e desliga, no final das contas, ele vai ficar acionando o LED vai ficar pulsando isso muito rapidamente, vai influenciar na intensidade de luz dele. Por exemplo, se passar metade do tempo ligado, ou seja, no estado alto, e metade no estado baixo, ele vai ter mais ou menos 2.5 volts de equivalência lá. Então você vai ter a luminosidade mais ou menos da metade. Se você prestar atenção, você vai ter muitas vezes a gente vai tirar uma foto da tela do nosso monitor. Quando a gente vai tirar essa foto, a gente percebe que a foto fica com algumas ondas. Isso está relacionado um pouco com esse processo de pulsar. No caso aí você tem uma frequência de alguns hertz, mas você pulsa para controlar a luminosidade. Então quando você diminui o brilho do seu monitor, por exemplo, ou aumenta esse brilho, você está fazendo um processo como esse que a gente está fazendo aqui, tá? Então vamos entender direitinho. Deixa eu ver se eu consigo representar isso de forma gráfica, tá? Eu vou pegar aqui, vou aproveitar um jumper para fazer isso.
O que acontece quando você tem um PWM? Geralmente a gente tá estado baixo, é esse aqui, eu vou para o alto, 5 volts, e seguro no alto, liguei o LED. Depois quando eu desligo, eu venho para o estado baixo e fico nesse estado baixo até o final, desliguei o LED, tá? É assim que funciona. Deixa eu voltar para cá. Quando eu tenho um PWM, o que acontece é o seguinte, você vai aumentar para 5 volts, espera um tempinho, reduz. Depois você vai pulsar, esperar um tempinho, 5 volts de novo. Então você não vai mandar apenas um sinal alto ou baixo, você vai fazendo um pulso. Esse pulso tem o mesmo tamanho, tá? Não estou conseguindo reproduzir na figura aqui exatamente o mesmo tamanho, mas ele funciona assim. Outro ponto importante é que a onda é quadrada, tá? Não é redondinho assim. 5 volts, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. É como se você estivesse piscando a lâmpada rapidamente. Ele vai ter uma intensidade um pouquinho menor, tá? Então vamos lá, vamos visualizar isso na prática. Vamos criar um código, né? A gente já tem o circuito montado, circuito conferido, já entendeu como é que funciona, vamos para o código. Eu vou trazer o circuito para cá, para ficar aqui no cantinho, para que a gente consiga visualizar ele enquanto programa. Então de novo, código, vamos trabalhar com blocos de texto. Esse é o que já vem padrão, não me interessa, vou apagar. Deixar só as funções que já são padrão do Arduino, né? O setup e o loop. Então o que é que eu vou fazer aqui? Percebam que eu tenho aqui nos blocos de saída, eu posso definir o LED incorporado, que é aquele do pino 13, o pino como alto ou baixo, e eu posso também definir o pino com um valor. Então eu quero fazer exatamente isso. Vou pegar aqui, ó, pino 3. Só que não é o pino 3, né, que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com o pino 11. Percebam as opções que eu tenho. Deixa eu trazer um pouco para cima. Eu tenho aqui apenas, ó, deixa eu trazer para cá, na verdade. Quando eu vou escolher aqui, ó, eu tenho pino 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Olha os PWMs aqui na placa, ó. 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Foi por isso que eu coloquei no 12 inicialmente e tirei para o 11. O 12 não é PWM, então isso aqui não funciona para ele, tá? Só são PWM esses que tem esse tio. Então você tem 6 na placa Arduino Uno. Então sempre que você quiser utilizar PWM para controlar a intensidade, por exemplo, você tem que utilizar um desses pinos, tá? Voltando para cá. Pino 11. Vou colocar o pino 11 como 255. Vou só fazer isso. E vou simular primeiro para vocês visualizarem o que acontece. 255, o LED ligou. Por quê? Quando a gente fala de PWM, pessoal, esse pulso, a gente vai controlar ele com variáveis que vão com valores de 0 a 255. Isso tem um porquê. Essa vai ser uma porta de 8 bits, ou seja, você pega 2 e eleva ao quadrado. No caso, 2 à oitava, perdão. Se fosse uma porta de 2 bits, seria 2 ao quadrado. 2 à oitava. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, vai dar 256. Então você vai ter uma faixa de trabalho de 0 a 255. 0 mais 2, de 0 a 255 tem 256 unidades. Então o máximo é 255, tá? Então o máximo da intensidade que você vai ter é 255. Se você chegar aqui e colocar... Vou parar a simulação, tá? Vou parar aqui e vou colocar... metade de 255, metade de 256 daria 128. Então vamos lá, vamos simular isso aqui. A intensidade diminui um pouquinho. Vamos colocar aqui 50. Vamos brincar um pouquinho com esses valores. Iniciar a simulação. Já fica mais clarinho, tá vendo? Então, vamos entender como é que funciona isso aqui. A gente está usando esse valor de 0 a 255 para controlar a intensidade dos pulsos, e isso resulta em que? Na intensidade de luz do LED, tá? Isso aqui em blocos é simplesmente essa função, esse bloco aqui de definir o pino 11 como 50, ou seja, o pino 11 vai ter essa intensidade de 50. Lembrando, varia de 0 a 255, tá? Se você quiser trabalhar em código, você vai ter que primeiro dizer que o modo do pino 11 é de saída. A gente já viu isso, tá? Sempre que tem pino digital eu tenho que dizer o modo que eu trabalho, se é entrada ou saída. Se é, nesse caso, saída, né? Vai sair esses pulsos, então vai ser output, pin mode 11 output, tá? Então depois o que é que eu escrevo nessa porta? Lembra que eu falei que a gente utilizava antes, quando queria ligar? Se eu quisesse ligar ou desligar esse pino, vou colocar aqui, ó, só para você comparar as funções. Ó, quando a gente quer ligar ou desligar,
é digital write, tá vendo? High. Quando eu quero trabalhar no modo PWM, vou tirar isso aqui, deixa eu jogar isso aqui no lixo, trazer isso aqui de volta. Quando eu quero trabalhar no modo de PWM, já é analog write, ou seja, é uma escrita analógica. Eu falei para vocês um pouco sobre isso no primeiro vídeo dessa série. Quando a gente tem portas analógicas, na verdade no segundo vídeo, né, sobre Arduino. Quando a gente tem portas analógicas, elas não se limitam a trabalhar nos estados alto e baixo. Elas trabalham também nessa escala entre eles. Então, nesse caso, eu tenho uma porta analógica de 8 bits, eu vou trabalhar de 0 a 255, ou seja, eu vou ter essa escala de trabalho. Então, nesse caso, eu estou dizendo o seguinte: escreva de forma analógica, não é digital, então eu posso ter essa faixa de 0 a 255, no pino 11, 50, tá? Então, 50 vai ser 1/5 mais ou menos. Eu tenho de 0 a 255, 50 dá mais ou menos 1/5, 51 para ser mais exato seria 1/5. É aproximadamente 1/5, né? Então, 1/5 da intensidade. Para a gente visualizar isso melhor, vamos fazer o seguinte: a gente já viu como é que faz isso? Ó, vou colocar aqui mais uma função, eu vou definir o pino 11, perdão, coloquei aqui a função errada. Deixa eu tirar essa e jogar essa aqui no lixo. Eu consigo duplicar. Pronto, isso facilita um pouco minha vida. Vamos começar colocando o nosso pino 11 como 25, tá? Tá, 26. Posso colocar assim. Fazer assim, 16, 32, vamos sempre aumentando. Vou duplicar aqui. A gente põe aqui, ó. 32 vezes 2, 64. Duplicar. 128. E aí eu ponho o 255 lá no final para encerrar. E a gente pode começar, na verdade, ó, vou duplicar novamente, ó, começar aqui com 0. Pronto, vamos aumentando essa escala mais ou menos de 2. Então 16, 32, 64 e assim a gente vai, tá? Se eu simular isso já vai funcionar, mas vocês vão perceber uma coisa. Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Basicamente você não vê muitas mudanças, porque aqui passa muito por aquilo que a gente já conversou antes, tá? O loop, essa função loop, ela é executada muito rapidamente. Então para a gente visualizar isso bem, a gente tem que colocar ele como 0, por exemplo, que é desligado, né? Não tem nada de pulso passando. Esperar um pouquinho, então eu vou em controlar, aguardar. Vou aguardar aqui 1 segundo. Eu posso até trabalhar com esse aguardar em milissegundos, tá? Então, por exemplo, se eu botasse aqui 500 milissegundos, é meio segundo. Fica igualzinho o delay aqui que a gente trabalha quando está escrevendo. Às vezes fica melhor de você passar desse código em blocos para quando você vai com Arduino, para programação em código mesmo, quando você mantém na mesma escala, milissegundos aqui, milissegundos aqui. Eu vou duplicar esse bloco, dupliquei todos no final das contas, né? Vou dar um Ctrl Z, acho que é mais válido, não consigo, então vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui tudinho, eu vou excluir esse 16, deixa eu ver se eu consigo, pronto. E agora eu vou colocando, é mais fácil ir colocando aqui, aguardar, vou colocar aqui embaixo, milissegundos, 500 milissegundos, e aqui embaixo eu duplico, porque aí eu não duplico tudo que eu tenho. Vou duplicar, dupliquei ele aqui no final, coloco ele aqui, vou colocar esse aqui, duplicar, colocar aqui. Quando eu duplico aqui esse bloco, ele sempre leva o que está abaixo dele, tá? Então vou excluir esse último. Vamos observar agora como é que está nosso código. Vamos começar aqui com um bloco, depois a gente vai para o código em si. Nós vamos definir o pino 11 como 0, então ele tem uma escala de 0 a 255. 0 é o mínimo que quando não tem pulso. Então ele vai começar desligado, esperar 500 milissegundos, meio segundo, vai começar a ligar, então vai ter um pulso muito fraquinho. Às vezes esse pulso é tão fraco que nem você não consegue perceber a emissão de luz. Depois de 500 milissegundos, vai ficar mais intenso. 500 milissegundos, um pouquinho mais. Depois vai aumentando a intensidade até chegar no máximo, que é 255, aí volta para o 0. Analisando aqui o código, a gente tem aqui, ó, modo pino saída, sempre está no setup, então configurei isso, já vou para o loop. Vou escrever de forma analógica, por quê? Porque eu estou trabalhando numa escala, não é simplesmente ligado e desligado, é numa escala de 0 a 255, PWM. Então, ó, pino 11, 0, delay de 500 milissegundos, ou seja, espero 500 milissegundos. Pino 11, 16, espero meio segundo, 32, espero até chegar em 255, tá? Vamos visualizar isso.
Nosso pino está aumentando a intensidade, reparem, apagou. Voltou para o começo, vai aumentando a intensidade, apaga. Volta para o começo, vai aumentando a intensidade, apaga. Então assim eu consigo não só ligar ou desligar o LED, mas eu consigo, para além disso, ir controlando essa intensidade do LED, tá? Essa é uma função bem interessante, o PWM, nessa propriedade. E ele tem muita aplicação, por exemplo, quando a gente quer controlar a posição de um motor ou a velocidade de um motor. A gente pode utilizar esse tipo de pino também, o pino PWM, tá? Esse pulso. Então a gente tem algumas aplicações que a gente usa a pulsação PWM. Então, como eu costumo encerrar os vídeos passando um desafio, vamos para o nosso desafio que vocês devem fazer para treinar um pouquinho de PWM. O desafio é o seguinte: a gente tem uma escala que vai de 0 a 255. Então eu quero que vocês façam um programa que vá aumentando a intensidade do LED a cada 500 milissegundos, eu vou manter esse tempo, de 0 a 255 e cada aumento de 5 unidades. Então você vai ter primeiro no 0, depois vai para o 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante até chegar em 255. Chegou em 255, volta para o 0, tá? Não adianta passar 255 que ele é o máximo. Então chegou em 255, volta para o 0. Esse é o desafio para vocês fazerem no próximo projeto, tá? E por hora é só, então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.